Pronto, bom dia pessoal. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo da questão das razões e proporções, né? E estudando os números proporcionais. E aí, por que a gente começa estudando matemática financeira a partir de números proporcionais? A gente vai ver depois que tanto os juros simples como os juros compostos eles são progressões, né? Tanto progressões, no caso, juros simples são progressões aritméticas, como os juros compostos são progressões geométricas, e ambos, né, são funções. Tanto o juros simples é uma função afim, e o juro composto é uma função exponencial, e ambas partem de proporções. Então, por isso que a gente começa estudando matemática financeira desde o básico, né? É uma crescente, matemática começa com o básico e vai progredindo. Na aula passada, nós vimos que uma razão ela é dada pelo quociente de dois números, né? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma razão de A1 com B1. E aí, nem toda fração vai ser uma razão. Qual é a condição para que eu tenha uma razão? Esse número de baixo aqui, ele nunca pode ser zero, né? Ele tem que ser diferente de zero. Para que possa existir uma razão, o consequente, né? A gente viu que o número de cima da razão é chamado de antecedente e o número que fica embaixo é chamado de consequente. Então, o consequente nunca pode ser igual a zero para que eu tenha uma razão, tá certo? E aí, a gente viu que quando a gente iguala duas ou mais razões, a gente tem uma proporção. Quando a gente pega duas ou mais razões iguais, a gente tem uma proporção. E hoje a gente vai estudar exatamente essas proporções, né, através de números proporcionais. E aí a gente vai ver que esses números proporcionais, eles podem ser tanto diretamente proporcionais quanto inversamente proporcionais e de proporcionalidade composta. Mas aí vamos entender, né, cada ponto. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo de minha explicação, pode dizer, Pedro, eu não entendi, me explique novamente, que eu vou te explicar, tá certo? Pode me perguntar, me interromper a qualquer momento. Qualquer dúvida, pode colocar também no chat que eu estou acompanhando. Então, diz o seguinte: números diretamente proporcionais. Os números de uma sucessão numérica. Aí aqui diz sucessão numérica. Pedro, o que é uma sucessão numérica? É uma sucessão de números de um conjunto qualquer. Então, por exemplo, eu posso ter no conjunto A os números, por exemplo, 2, 4, 5, 7, enfim. Esses números têm alguma razão de ser? Não, tá certo? É uma sucessão numérica qualquer, tá certo? Essa sucessão numérica é uma sucessão de números quaisquer. Então, eles são ditos diretamente proporcionais aos números de uma sucessão numérica B. Também essa sucessão numérica pode ser quaisquer números, tá certo? Então, essas sucessões, no caso, a sucessão A é dita diretamente proporcional a outra sucessão numérica B, quando as razões de cada termo A pelo seu correspondente B forem iguais. Isto é, quando eu pegar, por exemplo, o A1 e dividir com B1, né, que é, por exemplo, o primeiro termo da sucessão com o primeiro termo da outra sucessão, e eu dividi esse, e igualar pelo segundo termo da sucessão com o segundo termo da outra sucessão, esses termos, né, gerarem um mesmo número, uma mesma constante, onde K é o quociente de proporcionalidade. Pedro, como é isso? Não entendi nada. Me explique. Pronto, vocês vão entender com um exemplo. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Diz assim: verificar se os números da sucessão
No caso, 18, 6, 3 são ou não diretamente proporcionais aos números da sucessão. Nesse caso aqui, ele só quer saber se os números são diretamente proporcionais. Como é que eu vou fazer? Você vai pegar cada termo dessa primeira sucessão aqui e dividir pelo cada termo da outra sucessão. Então, é só pegar 18, peguei o primeiro termo dessa sucessão e dividir com o primeiro termo dessa sucessão. Então, fica 18 por 6. Vou igualar com o segundo termo dessa sucessão, no caso aqui 6, dividido aqui pelo segundo termo dessa sucessão, que é 2. Igual ao outro termo aqui, que é 3, e vou dividir pelo terceiro termo, que é 1. Acabou os termos? Pronto, acabou a sua conta. E agora? Agora eu vou simplificar, né? Tentar simplificar. Eu percebo aqui que 18 dividido por 6 dá para dividir. Quanto é 18 dividido por 6? Hein? 3. 3, né? 18 dividido por 6 é 3. 6 dividido por 2 é quanto? 3. E 3 dividido por 1 é quanto? 3. 3, né? Cheguei no mesmo número. Se eu cheguei no mesmo número, isso quer dizer que eles sim são diretamente proporcionais. Ah, Pedro, então, ixi, que eu estou escrevendo bem, diretamente proporcionais. Ah, Pedro, então quer dizer que se eu pegar os números de uma primeira sucessão e dividir pelos números da outra sucessão, e se eu dividir cada razão, se eu dividir cada razão dessas sucessões, e eu encontrar o mesmo número, quer dizer que esses números são diretamente proporcionais? Sim, é exatamente isso. Se você encontrar o mesmo número, esse número é o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade, que é esse mesmo número. Então, aqui, você pegando um em cada um dividindo, eles são diretamente proporcionais. Vamos ver outro exemplo. Encontrar x e y, sabendo que os números da sucessão 20, x e y são diretamente proporcionais aos números da sucessão 4, 2 e 1. E aqui eu vou fazer da mesma forma. 20, né, o primeiro número da primeira sucessão, dividido pelo primeiro número da sucessão, no caso aqui o 4. Aí vou pegar aqui o x, dividir aqui pelo segundo número, que é 2, e vou pegar aqui o outro número, que é o y, e dividir aqui por 1. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer? Como ele quer encontrar os números x e y, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a razão que só tem números. Nesse caso aqui, é 20 sobre 4. E aí, eu vou pegar essa razão e vou igualar de 2 a 2. Primeiro, eu vou pegar essa razão e vou igualar com a razão que tem um x. E depois, eu vou pegar a mesma razão e igualar com a razão que tem o y. Tá certo? Então, aqui eu vou pegar primeiro o x. Eu vou pegar 20 sobre 4 igualar com x sobre 2. Percebam que 20 sobre 4 dá para eu simplificar. Quanto é 20 dividido por 4? 5. 5, né? Então, fica 5 igual a x sobre 2. Percebam que aqui eu tenho uma proporção, né? Igualdade de razões. E qual é a propriedade fundamental das proporções? Meios pelos extremos, né? Então, posso fazer aqui meios pelos extremos. X vezes 1 aqui dá x. E 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui eu encontrei o valor de x. X é igual a 10. E aqui, para eu encontrar o valor de y, eu vou pegar a mesma razão, no caso aqui, ó, 20 sobre 4, e igualar com y sobre 1. Perceba aqui que eu já posso dividir, né? Vocês disseram que 20 dividido por 4 é 5. E y dividido por 1 é y, né? Então, eu já encontrei aqui, né? Que y é igual a 5. Então, se a gente quisesse verificar aqui e ver se realmente eles são proporcionais, eu poderia pegar, por exemplo, 20
é dividido por 4. Aí aqui, quem é x? X é 10, né? Então, 10 sobre 2 igual a y. Mas quem é y? Y é 5, né? Então, 5 dividido por 1. E aqui, se a gente fosse dividir, né? 20 dividido por 4 é 5. 10 dividido por 2 também é 5. E 5 dividido por 1 também é 5. Então, percebam que esses números, eles são diretamente proporcionais. Eu encontrei, né, o mesmo número que é 5. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Teve alguém que não entendeu até aqui? Pode falar. Dizer, Pedro, eu não entendi. Me explique novamente. Pode falar no chat, eu estou acompanhando. Pode abrir o microfone. Professor, é que tem gente pedindo para o senhor aceitar. É Giovana. Ele pediu para eu explicar novamente. Pronto. Kalian, tu quer que eu explique do zero ou foi só esse último exemplo? O que você quer que eu explique novamente? Só esse último, né? Pronto. Tem alguém pedindo para entrar? Será? O negócio se apitou aqui. Sim, vamos aqui. A gente só explicar aqui novamente. Então, aqui, Kaliane, ele pede para você encontrar os números x e y, sabendo que os números dessa primeira sucessão, no caso aqui 20, x e y, são diretamente proporcionais aos números da segunda sucessão, 4, 2 e 1. Deixa eu só apagar aqui, porque aí fica melhor de explicar, né? Deixa eu só apagar aqui tudo. Ó, ele pede para você encontrar x e y, sabendo que os números da sucessão 20x e y são diretamente proporcionais aos números da sucessão 4, 2 e 1. Para saber, é só você pegar cada elemento da primeira sucessão. Presta atenção, quando for diretamente, tá certo? Quando for inversamente, eu vou já explicar, muda um pouquinho. Mas se tiver lá diretamente, vocês sempre vão prestar atenção nisso. Diretamente. Se é diretamente, é só pegar cada termo e dividir pelo outro. Então, você vai pegar 20, dividir pelo 4. Aí vai pegar o outro, x, dividir pelo 2. E pegar o outro, y, e dividir por 1. Se for diretamente proporcional, é só dividir. Nesse caso aqui, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar de 2 a 2. Como ele quer encontrar incógnito, você pega primeiro essas duas razões, iguala e descobre o x. Aí depois você vai pegar as outras razões. Aliás, você pega agora o y. Você vai pegar o 20, o 4 e o y. Aí vai achar o valor de y. Aí que é bem simples. Você vai pegar 20 sobre 4 igualar com x sobre 2. 20 sobre 4, eu perguntei a vocês, é só dividir. 20 dividido por 4 dá 5. Iguala com x sobre 2. Aí aqui é só fazer meus pelos extremos. X vezes 1 dá x, que é igual. E 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui eu encontrei o valor de x, que é 10. Agora é só encontrar o valor de y, que é só pegar, no caso, o 20 sobre 4 igualar com y sobre 1. Nesse caso aqui, eu já sei que 20 dividido por 4 dá 5. E y dividido por 1 é y. Então, eu achei o valor de y que é igual a 5. Se eu quiser verificar, eu posso, mas não é obrigatório não. Se eu quiser verificar, eu só pego, no caso, ó, 20 sobre 4. Qual foi o valor de x que eu achei? Não foi 10? Eu coloco 10 sobre 2, igual. Qual foi o valor de y que eu encontrei? Não foi 5? Então, 5 sobre 1. E aqui, 20 dividido por 4 é 5, 10 dividido por 2 é 5, e 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, eu encontrei o mesmo k, né? O mesmo k, se eu encontrei, eles são... tem que ser todos iguais. Ah, Pedro, esses dois deram iguais e esse daqui deu diferente. Então, não é proporcional. Todos têm que ser iguais para ser proporcional. Entendeu? Kaiane e os demais, alguma dúvida? Não, né?
Aí vamos agora para os números inversamente proporcionais. Aqueles foram diretamente, agora vamos para os inversos. Os números de uma sucessão, Jéssica, eu mando, daqui a pouco eu mando novamente a frequência, tá certo? Do Forms, eu mando já. Então, depois de eu terminar de explicar toda a aula, aí eu mando no final da aula. Então, vamos aqui, ó. Os números inversamente proporcionais. Os números de uma sucessão numérica A, no caso, sucessão numérica A qualquer, né? A1, A2, A3, são ditos inversamente proporcionais aos números de uma sucessão B qualquer, B1, B2, B3, quando os números da sucessão A forem diretamente proporcionais aos números da sucessão B. Sendo que a sucessão B, você pegou os inversos da B, formadas pelos números, né, pelos inversos dos números de B, isto é. Aí aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sucessão numérica A, os elementos da sucessão numérica A, e vai dividir pelos inversos da outra sucessão. Como é que eu pego o inverso do número? Por exemplo, qual é o inverso do número 2? A gente sabe que todo número tem um quociente 1, né? Assim, todo número tem um quociente 1. Então, pegar o inverso é nada mais, nada menos do que você pegar esse 1 e dividir pelo número. No caso, o inverso de 2 é 1/2. Qual é o inverso de 5? 1/5. Qual é o inverso de 12? 1/12, tá certo? Então, é só você pegar o 1, né, e dividir pelo número que der, seja qualquer que for esse número. Entendeu? Então, nos números inversamente proporcionais, você vai pegar o primeiro número da sucessão, da sucessão e dividir pelo inverso do segundo. Tá? E aí, se você encontrar o mesmo K, isso significa dizer que os números são inversamente proporcionais. Você encontrar o K. E ainda tem um porém. Você ainda pode, como aqui tem 1, né? Você pode usar o seguinte, ó, por exemplo, quando você pega A1 dividido por 1, dividido por B1. Aqui você vai fazer a regra de divisão de fração. Como é que resolve uma divisão de fração? Você repete a fração de cima, né, o número que ficou em cima da fração, e faz o que com a fração de baixo? Multiplica, né, pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui, né, 1 sobre B1, então fica B1 dividido por 1. Então, é só você, no caso, pegar o de cima e multiplicar pelo de baixo, que foi o que ele fez aqui, ó. No caso, quando você estiver fazendo o inversamente, na verdade, é só pegar o A1 e multiplicar pelo B1, tá certo? O A2 pelo B2 e o A3 pelo B3, que nada mais você vai encontrar o K. Pedro, não entendi nada desse inversamente proporcional. Então, você vai entender agora quando a gente for fazer esse exemplo. Então, vamos aqui. Ele diz o seguinte. Sempre vocês prestem atenção na proporcionalidade. Nesse caso, é inversa. Então, ele diz assim. Verificar se os números dessa sucessão aqui, dessa sucessão A, 30, 24 e 20, são ou não inversamente proporcionais aos números da sucessão, 4, 5 e 6. Então, aqui, como é que vai ser? Você vai pegar o primeiro número da sucessão, nesse caso, o 30, e dividir pelo inverso da segunda sucessão. Nesse caso aqui, você vai botar o 4? Não, você não vai botar o 4. Você colocaria o 4 se fosse diretamente proporcional. Mas nesse caso, não é diretamente, é inversamente. O Paulo tá... Deixa eu explicar de novo. Ó, é assim, ó. Ele pede aqui para você verificar se os números da primeira sucessão, no caso aqui, 30, 24, 20, são ou não inversamente proporcionais aos números da segunda sucessão, 4, 5 e 6. Aí aqui, no caso, fica assim. Eu vou pegar o primeiro número da sucessão, no caso aqui, 30,
e dividir pelo primeiro número aqui da sucessão. Mas nesse caso, como é inversamente, eu vou dividir pelo inverso de 4. Qual é o inverso de 4? 1/4. Ah, Pedro, eu não coloquei um inverso de 4, eu coloquei o 4. Está errado. Se você colocasse o 4 aqui, não seria inversamente, seria diretamente. Tá certo? Por que é inversamente? Porque você está dividindo pelo inverso do número. Entendeu? E se aqui fosse 1/4, por exemplo? Se aqui fosse 1/4. Aí você, no caso, dividiria 4. Porque o inverso de 1/4 é 4. Entendeu? Então, você vai pegar 30 dividido por 1/4. Aí, outro número, nesse caso, 24 dividido pelo inverso de 5. Nesse caso, 1/5. Igual a 20. Deixa como tá feio aqui esse negócio. Dividido pelo terceiro número, que é 20, dividido pelo inverso, no caso de 1/6. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Eu só peguei os números e dividi pelo inverso. Pronto. Aí aqui é o seguinte. Eu não disse para você. Aqui é a divisão de fração. Como é que eu faço uma divisão de fração? Repito a fração de cima, o número que está em cima, né? No caso aqui, o 30. E multiplico pelo inverso da fração de baixo. Nesse caso aqui é 1/4, vai ficar 4 sobre 1. É assim? Aí o outro. Repito, né? No caso a fração de cima que é 24. E multiplico, né? Pelo inverso, né? Da fração. No caso aqui era 1 sobre 5, fica 5 sobre 1. No caso a outra do mesmo jeito. Fica 20 multiplicado, aqui está 1/6, fica 6 sobre 1. Pronto. Aí aqui fica o seguinte, vai ficar 30 vezes 4 igual a 24 vezes 5 igual a 20 vezes 6. Que é exatamente o que a gente viu, né, na fórmula, né? Você pode tanto fazer passo a passo, A1 dividido por 1 sobre B1, A2, ou só multiplicar, para verificar se são inversamente proporcionais. Aí, nesse caso, a gente vai multiplicar. 30 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12, né? Então, 3 vezes 4, 12, eu só acrescento aqui o 0. Então, dá 120. 24 vezes 5. Vamos multiplicar aqui do lado, para ver quanto é que dá. Não 120. 120, né? E 20 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, né? Com 0 dá 120. Então, deu mesmo K? Deu. Isso significa que são inversamente proporcionais. Dúvidas? Alguém não entendeu? Acho que tá de boa. Pronto, então vamos aqui para o segundo exemplo. Professor, Oi, pode falar. tipo, naquele exemplo, naquela multiplicação de 20 vezes 6 sobre 1, não é 1 sobre 6, não? Ou é daquele jeito ali? Aqui você tá falando. Peraí, viu? Deixa eu só ver se eu consigo alterar aqui. Tem hora que esse negócio dá uma raiva que só. Mas enfim, você tá falando aqui ou você tá falando aqui? No 1 ou no 2? Aqui, tipo, é como? Eu pensei que era um em cima, né? Vai mudar, é? É porque assim, ó. Aqui, ó, eu tenho 20 sobre 1/6, né? Que você vai pegar o primeiro número da sucessão, aliás, o número da sucessão A, no caso aqui é o 20, e vai dividir pelo inverso da outra sucessão. No caso aqui, o inverso, né, aqui no número, né, 6, então você vai dividir pelo inverso, que é 1/6. Ok. Aí aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Assim, você tem uma fração dividida por outra. Como é que a gente resolve uma divisão de fração? Você repete o numerador da fração,
e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Você multiplica pelo Quer dizer que a inverso. gente inverte de novo a fração de baixo, é? Exatamente, para dividir, você fazer a regra de divisão de fração. Então, aí você inverte de novo. No caso, você inverte a primeira vez para montar um inversamente proporcional e depois você inverte de novo para resolver. Nesse caso, 20 vezes, no caso aqui fica 1 sobre 6, né? O inverso 6 sobre 1. Aí só multiplicar. Entendeu, Luiz? Agora entendi, agora entendi. Pronto. Aí vamos aqui para o exemplo 4. O exemplo 4 diz assim: encontrar. Eu queria mudar de. Tem hora que esse negócio dá tilt. Mas enfim. Deixa eu ver se eu mudo por aqui. Pronto. Encontrar x, y e z, sabendo que as sucessões x, 3 e z e 9, y e 36 são inversamente proporcionais com coeficiente de proporcionalidade 36. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira sucessão, que no caso é x, e dividir. Ele está dizendo que é inversamente proporcional. Então, aqui eu vou pegar na segunda e dividir pelo inverso da segunda. Nesse caso aqui é o que? É 9, né? É 9. Então, você vai pegar 1 sobre 9. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Então, você tem que pegar pelo inverso da segunda sucessão. Igual. Aqui o 3, né? Aí vou dividir pelo inverso da segunda sucessão. Qual é o inverso da segunda sucessão? Né? Y, aliás, aqui o segundo número, né? Y, eu vou pegar 1 sobre Y. E a terceira sucessão, aqui no caso, é Z, né? Z dividido pelo inverso, no caso aqui, 36. Vai ficar 1 sobre 36. Até aqui tudo bem? Eu só peguei a sucessão A, que é... Eu só peguei a sucessão A, que é x, 3 e z, tá certo? E dividi pelos inversos da sucessão B, que é 9, no caso, dividir por 1 sobre 9, y dividir 1 sobre y, e 36 dividir por 1 sobre 36. Até aqui tudo bem? Tá. E a gente sabe que tudo isso é igual a 36. Que ele já deu o caso de proporcionalidade aqui, ó. 36. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer a multiplicação de fração. A gente já viu que aqui vai ficar igual a x, né? Vezes 9 vezes 1, né? Então, x vezes 9, né? Pego o x e pego o de cima, né? Que é o x, e multiplico pelo inverso da de baixo. Qual é o inverso da de baixo? Tá 1 sobre 9, vai ficar 9 sobre 1. Tá certo? Então, eu já vou colocar aqui x vezes 9. Aqui, da mesmo jeito, fica 3 vezes, aí repito de cima, né? Que é 3, e multiplico pelo inverso da de baixo. No caso, 1 sobre y, fica só y. Igual. Aqui, da mesma forma, repito z e multiplico. Aqui, tá 1 sobre 36, vai ficar só 36. E tudo isso é igual a 36. Até aqui, tudo bem? Até aqui, vocês entenderam? Sim. Pronto. Sim. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de 2 a 2. Vou pegar o x sobre 9. Como todos eles são iguais, eu posso pegar o x sobre 9 e igualar com 36. Então, vou pegar aqui, ó. X vezes 9 é a mesma coisa que 9x, que é igual a 36. E aí eu isolo o x, fica 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é quanto? É quanto? 36 dividido por 9? Em 4. Então, x é igual a 4. Para achar y, da mesma forma. 3y é igual a 36. Y é igual a 36 dividido por 3. Dá quanto? Dá 12, né?
3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Y é igual a 12. E agora o z, né? O z é o mais fácil. Que 36z dividido por 36, z igual a 36 dividido por 36, que dá quanto? Dá 1, né? 36 dividido por 36. Então, aqui eu encontrei todos, né? O x é igual a 4, o y é igual a 12 e o z é igual a 36. Vamos verificar se eles são inversamente mesmo, proporcional? Como é que eu sei que eles são inversamente? O z é igual a 1. Ah, valeu. Valeu, Helenice. É 1 mesmo. Foi eu que botei errado. Calculei certo e coloquei errado. Valeu. Vamos verificar se eles são realmente inversamente proporcionais? Quem é o x? É 4. Vou colocar aqui 4 dividido por 1 sobre 9. Igual a 3 dividido por 1 sobre y. Quem é y? Y a gente achou que é 12. Que é igual a z. Quem é z? É 1, né? 1 sobre 36. Aí aqui vai ficar 4 vezes 9, que é igual a 3 vezes 12, que é igual a 1 vezes 36. Quanto é 4 vezes 9? 4 vezes 9 é quanto? 36, né? 3 vezes 12 é 36, né? E 1 vezes 36 é igual a 36. Então, a gente verificou aqui que eles são inversamente proporcionais. Pessoal, vocês entenderam? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Até agora, tranquilo, né? Vocês vão complicar mais quando a gente chegar em regra da sociedade. Mas vamos lá. Um passo de cada vez. Vamos primeiro com fácil, depois a gente vai com difícil. Vamos complicar um pouquinho agora. Proporcionalidade composta. Sejam as sucessões A. A sucessão A1, A2, A3. Deixa eu botar outra cor. A1, A2, A3, a sucessão B. Sempre quando eu for ter proporcionalidade composta, eu vou ter mais de duas, tá certo? Eu sempre tenho que ter no mínimo 3 sucessões. Então, eu vou ter uma sucessão A, A1, A2, A3, uma sucessão B, B1, B2, B3, e uma sucessão C, C1, C2, C3. Enfim, vou ter 3 sucessões, né? 3 conjuntos de números. E aí, eu vou dizer, disse que a sucessão A é diretamente proporcional a B e C de forma composta quando A for diretamente proporcional a uma sucessão B vezes C, em que cada elemento é dado por Bn vezes Cn, isto é, B vezes C. Pedro, não entendi nada. Esses negócios de matemática são tudo para estar falando grego. Mas é simples. O que é que você vai fazer? O que é isso? É bem fácil. Você vai pegar cada elemento de A, você vai pegar quando for diretamente proporcional, tá certo? Você tem que prestar atenção nisso. Nesse caso aqui é diretamente proporcional. Então, você vai pegar cada elemento de A, você pega o A, e vai dividir pela multiplicação do elemento B1 com o elemento C1. Então, você vai pegar o primeiro elemento de A e dividir com a multiplicação do primeiro elemento de B com o segundo elemento de B, igual com o primeiro elemento de A dividido pelo o primeiro elemento de B multiplicado pelo primeiro elemento de C. E você vai fazer isso sucessivamente enquanto elementos tiver, e isso vai dar uma constante proporcionalidade K. Tá certo? Vocês vão entender quando a gente estiver fazendo os exemplos, que quando vê por forma um pouquinho. Aí, esse daqui é com proporcionalidade composta direta. Mas existe também a proporcionalidade composta inversa. Nesse caso, você vai dividir o A pelo inverso de B e de C, pela multiplicação do inverso de B e de C. Então, você pega A e divide pelo inverso de B e C. E pode ser
Ou você pega assim, ou você multiplica também, ó. Multiplica os 3. Vocês viram que quando é inverso, a gente pode multiplicar, tá certo? Isso vai dar o mesmo K. E ele pode ser também de forma mista. Ele vai dizer, ó, o A é de proporcionalidade composta direta a B e inversa a C. Então, você pega o A e divide de forma direta com B e de forma inversa com C. Então, quando for C, você pega 1 sobre o inverso de C. Tá certo? Então, quando for composto, você tem que prestar atenção onde é que ele é direto e quando ele é inverso. Pode parecer um pouquinho complicado, mas quando você estiver fazendo os exemplos, vai clarear mais a mente de vocês. Ó, vamos resolver aqui um exemplo, vocês vão ver como é bem fácil. Vamos lá. O exemplo 5 diz assim, ó, verificar se os números da sucessão 100 e 120 são ou não de proporcionalidade composta direta aos números 2 e 3 e 5 e 4. Nesse caso aqui, é proporcionalidade composta direta. Então, bem simples. Você vai pegar o primeiro número, nesse caso aqui o 100, e dividir. Aí, como é composta direta, você vai pegar o primeiro elemento, no caso da sucessão B, que é 2, e multiplicar pelo primeiro elemento da sucessão C, que nesse caso é 5. Igualar. Aí você vai pegar o segundo número, que nesse caso aqui é 120, e dividir pelo segundo número da sucessão B, que no caso é 3, e multiplicar pelo segundo número da sucessão C, que é 4. Quando for direto, é só fazer isso. Até aqui, vocês entenderam? Sim. Sim, né? Pronto. Então, aqui, tranquilo. Você vai pegar o 100, dividir. 2 vezes 5, quanto é? 10, né? 2 vezes 5, 10. 10. Igual. 120 dividido. 3 vezes 4, quanto é? 12. 12, né? Aí aqui eu posso simplificar, ó. 0 com 0, 10 dividido por 1 dá 10, né? Igual. 12 eu posso simplificar aqui com 12, né? Que dá 1, sobra só o 0. Então, 10 igual a 10, que é o nosso K. Isso significa que eles são, né, proporcionais. Se deu o mesmo K, significa que eles são proporcionais. Gente, vocês entenderam a proporcionalidade composta direta? Sim, Ana Gabriela disse que mas não. a Aninha tá dizendo que não. Pronto, vamos entender. Deixa eu fazer aqui de novo, viu? Deixa eu apagar. Vou explicar até vocês entenderem. Vamos aqui. Ó, Ana, é bem facinho. Quando for, você sempre tem que prestar atenção na proporcionalidade, como é essa proporcionalidade composta, porque às vezes confunde, viu? Vocês têm que prestar atenção aonde é que está essa proporcionalidade composta. Nesse caso aqui, ele é direta. Ele é só direta aos números. Então, se é só direta, é bem fácil. É só você sempre pegar a primeira sucessão. Nesse caso aqui é 100, o primeiro número da primeira sucessão. E divide, no caso, você vai dividir pela segunda sucessão, nesse caso aqui é 2. E você vai multiplicar com outro número. Nesse caso aqui é 5. Então, você pega o primeiro número da sucessão B, que é 2, e multiplica pelo primeiro número da sucessão C, que é 5. Iguale. Agora, você vai pegar o segundo número da primeira sucessão, que nesse caso é 120. Aí, você vai dividir pelo segundo número da sucessão A, que é 3, e multiplicar pelo segundo número da sucessão C, que é 4. Pronto, só isso. Você já armou, agora é só multiplicar e dividir. Aliás, Então, você vai pegar aqui, ó, 100 dividido. 2 vezes 5 é 10. Aí, você vai pegar aqui, 120 dividido. 3 vezes 4 é 12. Aí, que é só dividir. 100 dividido por 10 dá 10. E 120 dividido por 12 também dá 10. Então, você encontrou o mesmo K e significa que eles são diretamente proporcionais. Entendeu, Gabriela?
Pronto. Bem facinho. Até agora, bem fácil. Até agora não tem nada complicado. Vamos complicar um pouquinho agora. Ó, ele diz o seguinte. Descobrir o valor de x, sabendo que a sucessão A é igual a x e 15, é de proporcionalidade composta inversa a B, que é 5 e 4, e C, que é 1 sobre 10 e 1 sobre 12. Como é que eu faço? Ó, preste atenção na proporcionalidade. Nesse caso aqui, é composta inversa. Tanto a B como a C. Então, você vai pegar a primeira A, que é o primeiro elemento, que é x. Aí, você vai dividir pelos inversos desses números. Tá certo? Então, qual é o inverso de 5? É 1/5. Então, você não vai colocar 5, você vai colocar 1/5 aqui. Tá certo? Cuidado com isso. Quando for inverso, você tem que colocar o inverso do número. Nesse caso aqui, né, 5, você coloca o inverso de 5, que é 1/5. E multiplica, né? Lembre que quando é composto tem que multiplicar pelo C. Nesse caso aqui, você vai colocar 1 sobre 10? Não, você vai colocar um inverso de 1 sobre 10. Qual é o inverso de 1 sobre 10? É 10 sobre 1. Você coloca o inverso do número. Igual. Aí aqui, você vai pegar outro número, que é 15, e divide. Aí você vai pegar aqui, no caso, o inverso do de B. Qual é o inverso de 4? 1/4. E multiplica pelo inverso de 1 sobre 12. Qual é o inverso de 1 sobre 12? 12. 12 sobre 1. Pronto. Até agora, bem simples, né? Eu fiz a mesma coisa, só que de forma inversa. Pronto, agora é só multiplicar. Vai dar x, né? Sobre. Aí aqui você pode multiplicar, você pode tanto simplificar como multiplicar. Você que resolve. No caso aqui, eu vou multiplicar os de cima e depois vou multiplicar os de baixo. 1 vezes 10 dá 10, dividido. 5 vezes 1 dá 5. Eu ainda poderia simplificar isso daqui. Eu simplifico daqui a pouco, viu? Aí vai ficar aqui, ó, 15. Aí vou só multiplicar aqui. 1 vezes 12 dá 12. E 4 vezes 1 dá 4. Aí vamos aqui, ó. Vou ainda simplificar isso daqui, ó. Vai ficar aqui, ó, x. Aqui dá para eu dividir essa fração aqui, ó. Quanto é 10 dividido por 5? 10 dividido por 2, né? Igual a 15, né, aqui. E dá para eu dividir aqui também, ó. Quanto é 12 dividido por 4? 3. 3, né? Pronto. Aí aqui, ó, eu ainda posso dividir, ó. Eu vou pegar aqui, ó, x sobre 2 igual, né? Eu vou só repetir aqui em cima. 15 sobre 3. Ainda dá para eu dividir aqui, ó. X sobre 2 é igual. Quanto é 15 dividido por 3? Aqui é um 3, deixa eu só ajeitar. 5, né? Então, 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui é só você fazer meus pelos extremos. Aqui, x vezes 1 dá x e 2 vezes 5 dá 10. Então, achei aqui o valor de x, que é igual a 10. Deu para entender esse exemplo 6? Deu sim. Né? Vamos fazer aqui um exemplo 7. Ó, o exemplo 7, ele é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil, não. Ó, ele é o caso lá que é bagunçado. Então, ele diz assim, ó, encontrar o valor de y, sabendo que 4y é de proporcionalidade composta direta a 15/10, então ele é direta a 15/10, e inversa a 3 e 1/2. Então, você vai ter que em uma sucessão ele é direta e na outra ele é inversa. Pedro, não entendi nada. Como é que eu vou fazer isso? Vamos aqui, você vai entender como é bem fácil. Você vai pegar a primeira sucessão, né? 4. Então, você vai pegar aqui o 4 e vai dividir. Ó, o primeiro aqui, ó, que é o B, ó, é direta. Então, se é direto, é só pegar um número. Nesse caso aqui é o 15. Então, se ele é direto, é só você pegar o 15.
Aí lembra que composta sempre multiplica. Aí tá vendo aqui que o C tá dizendo que é inversa. Então, se é inversa, você vai pegar o inverso desses números. Qual é o inverso de 3? Né? 1/3, né? 1 sobre 3. Então, você vai pegar aqui, ó, 1 sobre 3. Então, o B, ele é direto. Eu coloquei diretamente o 15. E multipliquei pelo inverso. No caso aqui, o 3. Qual é o inverso de 3? Né? 1/3. Então, pega aqui 1/3. Agora, eu vou pegar o segundo termo. No caso, o segundo termo da primeira sucessão, aqui é y. Aí eu vou pegar o y e dividir. Aí aqui, ó, o B, a sucessão B, o 10 é direto. Então, só colocar aqui o 10. E multiplicar pelo inverso. O inverso dá C. O inverso, então eu vou pegar. Qual é o inverso de 1/2? É 2, né? 2 sobre 1. Pronto. Até aqui, ok, né? Então, é só eu repetir aqui e simplificar. No caso, eu vou repetir aqui o 4. 15 por 1 dá 15. E 3, né? Aqui tem 1. 3 vezes 1 dá 3. Aqui fica y igual. Aí fica 10 vezes 2 dá 20, né? E 1 vezes 1 dá 1. Só preciso colocar o 20. Aí aqui fica o seguinte. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. 4 fica... Eu vou só repetir aqui, né? 15 sobre 3 igual a y sobre 20. Aqui eu posso simplificar. Quanto é 15 dividido por 3? Posso repetir aqui o 4 e dividir a fração de baixo. Quanto é 15 dividido por 3? 5. 5, né? Então, fica 4 sobre 5 igual a 5. a y sobre 20. Pronto. Aí, aqui é só fazer meus pelos extremos. Você vai fazer meus pelos extremos. Deixa eu mudar essa cor. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. Pronto. Aqui vai ficar o seguinte. 5 vezes y vai dar 5y. Que é igual. 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá... 8. Deixa eu fazer passo a passo, porque senão vocês não vão entender. Ó, aqui vai ficar 5 vezes y igual a 4 vezes 20. Então, 5 vezes y dá 5y, que é igual. 4 vezes 20 dá 80, né? 4 vezes 2, 8, sobra o 0. Então, 80. Então, y é igual a 80 dividido por 5. É só dividir. Quanto é que dá 80 dividido por 5? Vamos dividir. E cabe 1, né? 5 vezes 1, 5. Para 8, 3. Baixa o 0. Aqui cabe um 6, né? 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, aqui dá 16. Então, y é igual a 16. Gente, dúvidas? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Entendi. Sim. Agora sim, né? Pronto. Qualquer dúvida, bota no chat. Vamos aqui. Pronto. Agora que a gente já entendeu as proporcionalidades e direta, inversa e composta, agora a gente vai entender a divisão proporcional. Dividir um número em partes proporcionais aos números de uma dada sucessão significa encontrar parcelas desse número que formem uma sucessão proporcional àquela e que, somadas, reproduzam esse número. Pedro, eu não entendi nada. Vamos entender agora. O exemplo 8 diz assim: dividir o número 18 em partes diretamente proporcionais a 4 e 5. Aí aqui, veja que eles querem que você divida esse número aqui, nesse caso aqui 18. Vamos dizer que, por exemplo, vamos dizer, um pai tem 18 reais. 18 reais. Aí esse pai, eu estou só contextualizando, tá certo? E aqui a questão está bem crua, mas eu estou contextualizando para você entender. Então, esse pai, ele quer dividir 18 reais de forma diretamente proporcional à idade desses filhos. O primeiro filho tem 5 anos e o segundo filho tem 4 anos. Então, como é diretamente proporcional, o filho mais velho vai receber mais dinheiro do que o filho que tem menos idade. Então, aqui, primeiro, quando você chegar numa divisão proporcional, primeiro você tem que batizar as partes.
A primeira coisa a se fazer é batizar as partes. Eu vou batizar o primeiro filho, eu vou chamar de Arthur. Então, eu vou chamar de A. E o segundo filho eu vou chamar de Bruno. Arthur e Bruno. Então, ó, eu vou pegar A mais B. Ó. Arthur mais Bruno vão ter que dividir R$18. Arthur tem 5 anos e Bruno tem 4. Tá certo? Então, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que montar a proporção. Eu sei que Arthur tem 5 anos. Então, vou colocar aqui A sobre 5. E eu sei que Bruno tem 4 anos. Eu vou colocar B sobre 4. Até aqui, tudo bem? Sim. Tá. Quando você for dividir um número, sempre você tem que... se aqui são 2 números, eu contextualizei, mas que você pode fazer sem essa história de Arthur e Bruno. Quando você estiver dividindo um número por partes proporcionais, aí o quanto de números que ele está dividindo, que no caso só são 2 números, que é 5 e 4, você tem que pegar letras. No caso que você chama de X e Y, A e B. Eu chamei aqui de Arthur e Bruno para facilitar. Mas que você chama dos números que você quiser. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma transformação. Qual é a transformação que a gente vai fazer? O pulo do gato, ó. Qual é o pulo do gato aqui, ó? A mais B. Então, a gente vai fazer uma transformação de forma que a gente ache A mais B. Então, eu vou pegar aqui, ó, A mais B, vou pegar A mais B. Se eu peguei somei os de cima, eu também tenho que somar os de baixo. Então, vou pegar aqui, ó, 5 mais 4. Se eu somei os de cima, tem que somar os de baixo. Pronto. Isso vai ser igual. Quem é A mais B? A mais B eu já sei quanto é A mais B. A mais B é 18. Então, em vez de eu botar A mais B, eu vou colocar aqui 18. Que é igual a 5 mais 4. Quanto é 5 mais 4? 5 mais 4 é 9. E aqui ainda dá para simplificar. Quanto é 18 por 9? 2, né? É. Pronto. Esse 2 aqui é o que a gente chama de K, que é a constante K. Pronto. Achei o 2, você volta para cá. Ó. Achou o 2, você volta para cá. Aí você vai pegar o A sobre 5, igual com 2, e achar o valor de A. E depois você vai pegar o B com 4, igualar com 2 e achar o valor de B. Aí vamos aqui, ó. Vou pegar o A com 5, igualar com 2. Faz meus pelos extremos. Então, vai ficar A igual a 5 vezes 2. A é igual 5. Eita, que A feio. A igual 5 vezes 2, quanto é? 10, né? Então, A é 10. Então, o Arthur, né, recebeu R$10. Dos 18, Arthur recebeu R$10. Aí, vamos achar agora o B. B sobre 4 é igual a 2. Aí, faz meus pelos extremos. B é igual a 4 vezes 2. B igual 4 vezes 2 dá 8. Então, nesse caso aqui, nessa divisão, dos R$18, Bruno, que era mais velho, ficou com 10. Aliás, confundiu não. Arthur, que era o mais velho, que tinha 5 anos, ficou com R$10. E Bruno, que era o mais novo, que tinha 4 anos, ficou com 8. Então, aqui dividir de forma proporcional. O mais velho ficou com R$10 e o mais novo, que era um ano mais novo, ficou com 8. Somando os dois, né? 10 mais 8, eu chego o número que eu queria dividir, que era 18. Dúvidas, pessoal? Vocês conseguiram entender? Não entendi. Tinha umas questionatividades dessa maneira, não tinha, Pedro? Para responder assim? Umas questionatividades. Só que de forma, assim, menos, né? Menos assim. Não era dessa forma. Vamos aqui por... Era um pouco diferente, né? É, um pouco diferente. Vamos aqui para outro exemplo. Ver se vocês entenderam mesmo. Ó, dessa forma, preste atenção que dessa forma, a divisão era diretamente proporcional. Você estava dividindo diretamente ao outro número. Agora a gente vai ver uma divisão inversa.
Você vai dividir aqui o número, no caso 24, inversamente proporcional. Vamos dizer, ó, você vai dividir o pai, a mesma história. Você tinha o pai lá, tem R$24, e ele vai dividir inversamente proporcional às idades. Então, dessa forma, o filho mais novo, que só tem 1 ano, vai receber mais dinheiro do que o filho mais velho. Então, dessa forma, é inverso. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que, primeiro, você sempre vai colocar isso daqui, ó. A mais B. Pode ser X mais Y, tanto faz. Sempre, a primeira coisa a se fazer é o pulo do gato, que eu sei. Você vai escolher 2 números quaisquer, 2 letras quaisquer, né? A e B, e vai colocar o número que você quer dividir. Nesse caso aqui, o 24. Então, A mais B tem que ser 24. Pedro, por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é o pulo do gato. Tá certo? Então, a primeira coisa que você faz é montar o pulo do gato, que no caso, A mais B igual a 24. Então, aqui você já escolhe, né, as letras que você quer. Nesse caso, A mais B. Aí, agora, você vai colocar, de acordo com o que você colocou, você vai pegar a letra, no caso, a primeira letra aqui, o A. Aí, você vai prestar atenção na proporcionalidade. Nesse caso aqui, a proporcionalidade é inversa. Então, você vai pegar o primeiro número, que é A, e vai dividir inversamente esses números. Qual é o inverso de 1? É o próprio 1, né? Qual é o inverso de 1? 1 sobre 1 é o próprio 1, né? Então, 1. Igual. Vou até colocar assim, para vocês não confundirem, né? Que é direta, mas 1 sobre 1 é a mesma coisa. E o B? Você vai pegar pelo inverso de 5. Qual é o inverso de 5? 1/5. Pronto. Aí aqui você vai fazer a transformação. Qual é a transformação que você tem que achar? A do pulo do gato. Qual é o pulo do gato? A mais B. Então você vai fazer aqui a transformação A mais B. Dividido. Se eu somei em cima, se eu somei A mais B, eu também tenho que somar embaixo. Então eu vou ter que somar aqui essas frações. Ó. 1 sobre 1 mais 1/5. Pronto. Quanto é A mais B? Eu encontrei aqui no pulo do gato que A mais B é quanto? A mais B é 24. Deixa eu só mudar aqui de cor para ficar mais bonitinho. Ó, A mais B aqui é quanto? É 24. Pronto. Aí aqui, se eu somei, né? Aqui eu tenho que somar essas frações. A mais B eu sei que é 24. Tá certo? Eu só substituir aqui. Aí, como é que eu somo essas frações? Aí, depende, né? Aqui é o seguinte. Você vai somar essas frações com denominadores diferentes. Como é que eu somo 2 frações com denominadores diferentes? A primeira coisa é calcular algo que a gente aprendeu lá no 5º ano, né? Eu acho que lá no 4º, 5º ano, que é algo chamado MMC. Vocês devem ter estudado isso. Então, qual é o MMC de 5 e 1? É o próprio 5, né? Então, vocês vão dividir o MMC encontrado pelo denominador, divide com o denominador, e o resultado multiplica com o numerador. Então, vamos lá. 5 dividido por 1 dá 5. E 5 vezes 1 dá 5. Repete o número, né? A operação que está no meio, no caso aqui o mais. Aí você faz agora com outra fração. 5 dividido por 5, 5 dividido por 5 dá 1, né? E 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, aqui vai ficar 24 dividido. Aí, vamos lá. 5 mais 1 dá 6, né? Fica 6 sobre 5. Pronto. Aí, aqui é o seguinte. Você precisa resolver aqui essa divisão de fração. Como é que resolve essa divisão de fração? Repete o número da fração de cima, no caso aqui é 24, e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Qual é o inverso de 6 sobre 5? Fica 5 sobre 5 sobre 6. 5 sobre 6, exatamente. Aí aqui você pode até simplificar aqui, ó, para ficar mais fácil. Você pode simplificar aqui, ó, esse 24 com esse 6. Quanto é? Você pode simplificar. 6 dividido por 6 vai dar 1, né? 6 dividido por 6 aqui dá 1. E 24, simplificando com 6, dá quanto? 24 dividido por 6 dá quanto? Dá
4, né? 6 vezes 4, 24. Então, dá 4. Então, aqui fica o seguinte, ó. Fica 4 vezes 5, né? Dividido por 1, né? Simplificando. Que aqui vai dar igual a 20, né? 4 vezes 5 dá 20. O 20 é o K da proporcionalidade. Aí aqui é só você igualar. Você achou o K, que é 20, é só você igualar. A sobre... Aí aqui, né? 1 sobre 1, você colocar 1. Vou colocar 1 sobre 1 só para você não se confundir. A 1 sobre 1 é igual a 20. A é igual a 20, né? Que aqui dá 1, então A... Tem que colocar em outra cor. A é igual a 20. Aí vamos para o outro. O B, né? B sobre 1/5. Você pega lá o primeiro, né? B sobre 1/5 é igual ao que a gente achou foi 20, né? Então, aqui, ó, perceba que eu vou... repito, né? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, que no caso aqui é 5, então fica B vezes 5 igual a 20, né? Então, 5B é igual a 20. Aqui, gente, eu fiz a divisão de fração, tá certo? Eu repeti o número que está em cima, no caso B, e multipliquei pelo inverso da fração de baixo. Qual é o inverso da fração de baixo? Né? 5 sobre 1, aí ficou só o 5. Aí, no caso aqui, eu multipliquei 5 vezes B, 5B. Então, B é igual a 20 dividido por 5. Quanto é 20 dividido por 5? É 4, né? Então, B igual a 4. Aí, ficou o seguinte. Arthur, que só tinha 1 ano, ficou dessa forma, que ele era mais jovem, ficou com 20 reais, despertando, né? Era o menor, ficou com 20 reais, e o mais velho ficou só com 4. Somei aqui, somando 20 mais 4, dá o 24 que eu queria somar. Pedro, se eu encontrei A e eu somei, quando eu somar o valor de A com B, vamos dizer que tinha dado 25, não deu 24 aqui. Tá errada a questão? Tá. Se você encontrou o valor de A e depois você somou com o valor de B, não deu igual a soma que era para dar, é porque você fez alguma coisa errada. É para dar obrigatoriamente o número que você quer dividir. No caso, quando você somar o A, que no caso deu 20, e o B, que nesse caso é 4, obrigatoriamente tem que dar 4. Porque 20 mais 4 dá 24. Pessoal, vocês conseguiram entender? Professor, mais ou menos. Pronto, eu vou explicar de novo. Do zero. Vou explicar aqui do zero para ver se vocês entendem. É porque confunde. O inverso confunde mais que o direto. Ó, vamos lá. Eu vou explicar do zero para você entender. Vamos lá, deixa eu só trocar aqui a cor, viu? Tá azulzinho. Pronto. Ó, aqui você quer dividir o número 24 em partes inversamente proporcionais aos números 1 e 5. A primeira coisa a se fazer, como você quer dividir um número em duas partes, né? Você quer dividir proporcional a 1 e 5. A primeira coisa a se fazer é você escolher dois números aleatórios. Eu vou escolher A e B, mas você pode escolher qualquer letra que você quiser. Eu gosto de trabalhar com A e B, mas se você quiser trabalhar com X e Y, tanto faz. Então, você vai pegar A mais B. Ó. Esses dois números, eles têm que somar o número que você quer dividir. Nesse caso aqui, o 24. Quando você dividir esses dois números, eles têm que dar o 24. Porque você quer dividir ele em duas partes. E as duas partes somadas somam 24. Tá certo? Então, aqui tudo bem. E aqui, como é inverso, você tem que prestar atenção na proporcionalidade. Nesse caso aqui, é inversa. Então, você tem a sucessão A, que nesse caso, a sucessão A, que é a primeira sucessão, que nesse caso aqui é formada pelos números A e B. E você tem a sucessão B aqui, que é formada pelos números 1 e 5.
Então, de posse de duas sucessões, dá para você fazer a divisão. Então, aqui, como é que você faz? Você pega o primeiro elemento da sucessão A, que no caso aqui é o Azinho pequeno. É só pegar o primeiro número, que é A, e dividir inverso. Inverso, você vai pegar o inverso da segunda sucessão. Nesse caso aqui, é o inverso de 1. Qual é o inverso de 1? 1, né, tem 1 sobre 1. Qual é o inverso de 1 sobre 1? 1 sobre 1, né? Então, aqui, o inverso de 1 fica 1 sobre 1. Se você quiser colocar só 1, você coloca. Tanto faz. Estou colocando aqui para vocês entenderem que é o inverso do número. Eu vou pegar o segundo número, que nesse caso aqui é o B, e vou dividir pelo inverso, no caso aqui, do segundo elemento, que nesse caso aqui é o 5. Aí eu vou pegar o inverso de 5, que nesse caso aqui é 1/5. Pronto. Aí aqui, ó, eu pego o pulo do gato, né? Qual foi o pulo do gato? Você me disse que A mais B igual a 24, que é o que você quer somar. Então, você vai pegar uma transformação. A mais B. A mais B. Se você somou os números de cima, você também tem que somar os números de baixo. Então, você vai pegar 1 sobre 1 mais 1/5. Pronto. Aí, vamos lá. A mais B. Quem é A mais B? É o pulo do gato, que é 24. Então, só você substitui. Em vez de você colocar A mais B, você bota 24. Igual. Aí, aqui, você vai ter que somar essas frações. E aqui, tem muita gente que tem dificuldade com fração, mas essa é a hora de você superar essas dificuldades, né? Então, como é que eu somo uma fração de denominadores diferentes? Eu tenho aqui o denominador 1 e o denominador 5. Como é que eu somo frações de denominadores diferentes? Primeiro, você tem que resolver uma coisa que você aprendeu lá no quarto ano, que se chama MMC. Qual é o MMC de 5 e 1? O 5, né? Aí, como é que eu resolvo isso aqui? Você vai pegar o MMC do resultado, que é 5, você divide com o denominador da fração, divide com o denominador, e o resultado multiplica com o numerador. 5 dividido por 1 dá 5, e 5 vezes 1 dá 5. Repete agora o número, né? A operação que está no meio das frações, nesse caso é mais. 5 dividido com o denominador 5, 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes 1 é 1. Pronto. Aí eu vou pegar o 24 dividido. 5 mais 1 dá 6, né? Então fica 6 sobre 5. Aí aqui é só você resolver essa divisão de fração. Como é que resolve divisão de fração? Repete o numerador e divide, né? Aliás, aí fazendo aqui... Só apagar aqui. Você repete o número que está em cima da fração, né, o numerador, e multiplica pelo inverso da de baixo. Aqui não está 6 sobre 5, fica 5 sobre 6. Aí aqui, como é a multiplicação... Professor, Oi, pode falar. no caso que se eu não quiser simplificar, eu faço o meu pelos extremos, né? Aí, Aqui, se você não quiser simplificar, você multiplica. 24 vezes 5 dá quanto? Vai dar um número bem difícil, né? Para você multiplicar. Você ia fazer 24 vezes 5, aí ia ter o resultado, e você dividiria por 6. Nesse caso, fica mais fácil você simplificar. Você divide o 6 com 6 e divide o 24 com 6. O que der para você simplificar, você simplifica, que facilita os cálculos, né? 24 dividido por 6 dá 4, né? E 5 é 5, né? E aqui, no caso, 6 dividido por 6 dá 1. E 4 vezes 5 dá 20. Ou 2 feio. Pronto. 4 vezes 5, 20. Pronto. Esse 20 aqui é o K. É a proporcionalidade K, né? Então, aqui é só você igualar o K, que eu achei, que é 20, e igualar pelo que você quer achar. No caso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui A sobre 1 sobre 1, né? Igual a 20. Então, aqui, né? A dividido por 1 sobre 1 é o próprio A, né? A igual a 20. Pronto, achei o valor de A, que é 20. Bem facinho, né? O A. Agora vamos para o B. O B. Deixa eu mudar de cor, para não confundir. Ó, o B. Fica B sobre 1 sobre quinto igual a 20.
Como é que faz aqui, ó? Ó, repito o primeiro e multiplico pelo inverso segundo. Aqui, né, 1 sobre 5, né, fica 5 sobre 1, igual a 20. Aí aqui fica o seguinte, b vezes 5, né, fica 5b, igual a 20. Aí aqui fica b igual, aí eu passo 5 dividindo, né? Então fica 20 sobre 5, b igual 20 sobre 5 igual a 4. Então aqui, a igual a 20 e b igual a 4. Deu para entender? Jéssica e Luiz, conseguiram entender? Vou só beber Sim. água aqui, né? Rapidinho. Pronto. Aí, a gente vai para o nosso último exemplo, né? De divisão proporcional. Nesse caso aqui, ele quer dividir o número 440 em partes de proporcionalidade composta. Aí aqui ele é misturado. Ó. Ele é composta direta a 1 e 3 e inversa a 2 e 5. Então, nesse caso aqui, ó, é como se ele, por exemplo, tivesse feito o seguinte, ó, o pai, né, tem R$440, aí ele fez assim, ó, ele vai dividir de forma direta a idade deles e o peso deles. Aí, por exemplo, ele tem R$440. Arthur, como ele tem 1 ano e 2 quilos. Estou só contextualizando, né? E Bruno tem 3 anos e 5 quilos, né? Como se ele estivesse pegando os grandezas e dividindo, né, de forma direta a idade inversa ao peso. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Como são 2 números, né? 2 números, você vai ter que escolher 2 variáveis. Nesse caso aqui, eu vou escolher A e B. Então, A mais B tem que somar 440. Esse daqui é o pulo do gato, A mais B. Então, vamos lá. Pega o primeira sucessão, né? Que é aqui é como se tivesse 3 sucessões. Sucessão A tem os números A e B, que é a primeira sucessão. Deixa eu só ajeitar aqui. A primeira sucessão A tem os elementos A e B. A sucessão B tem os elementos 1 e 3. E a sucessão C tem os elementos 2 e 5. Só que essa daqui, ó, ela é direta. E essa daqui é inversa. Tem que prestar atenção nisso. Ele diz, ó, direta a 1 e 3, inversa a 2 e 5. Então, vamos lá. Eu pego o primeiro elemento da sucessão A, que é o próprio A, e divido de forma direta. No caso, A1, como é composta, eu multiplico. Aí, aqui, inversa ao 2. Qual é o inverso de 2? 1/2. 1 sobre 2. 1 sobre 2, 1/2. Mesma coisa. Aí, vamos aqui, ó. O próximo elemento, que é o B, divido de forma direta o 3 vezes. Aqui o próximo elemento, aqui, em vez de eu colocar 5, eu vou colocar o inverso de 5. Ao inverso de 5, 1/5. 1 sobre 5. Aí aqui é o seguinte, você vai ter que fazer... Deixa eu multiplicar logo, né? Vou colocar aqui embaixo. A igual, aqui, 1 vezes 1/2 dá 1/2, né? Que é igual a B sobre... Aqui vai ficar 3 vezes 1, né? 3, vai ficar 3/5. Pronto. Aí aqui eu vou fazer o pulo do gato, né? Vou somar aqui A mais B. E vou somar também as frações de baixo. 1/2 mais 3/5. Pronto. Quanto é o pulo do gato? O pulo do gato aqui, A mais B. Quanto é A mais B? A mais B é 440. Você substitui. A mais B, 440. Aí aqui você vai precisar somar essas frações. Só que tem um BO aqui, os denominadores são diferentes.
como é que faz a soma de frações no denominador diferente? Primeiro você tem que encontrar o MMC. Qual é o MMC de 2 e 5? Você faz. Aqui dá para dividir por 2, né? Que dá 1. Repete o 5. Dá para dividir por 5, né? Que dá 1. 2 vezes 5 dá 10. Então, o MMC aqui é 10. Deixa eu só apagar isso daqui para não ficar esse cálculo. Nem precisava, né? Quando os números eles são primos, os denominadores são primos, basta você multiplicar. Então, você vai pegar o denominador, o MMC que é 10, né? Dividir pelo denominador da fração e o resultado você multiplica pelo numerador. Então, 10 dividido por 2 dá quanto? 10 dividido por 2 dá 5, né? E 5 vezes 1 dá 5. Mais, né? A operação do meio. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá quanto? 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 3 dá 6, né? Pronto. Aí aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 440 dividido por 5 mais 6 dá quanto? 5 mais 6 dá 11, né? 11. Dividido sobre 10. Aí aqui você vai dividir, né, essa fração. Como é que eu divido? Divisão de fração. Repete o numerador, né, da primeira fração, no caso 440, e multiplica pelo inverso. Nesse caso aqui, dá 11 sobre 10, fica 10 sobre 11. Aqui eu posso simplificar, para ficar mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar mesmo e depois dividir. Vai ficar aqui, ó, 440 vezes 10, eu só aumento um zero. Fica 4.400 dividido por 11. Né? Aí aqui é o seguinte, ó. Eu posso dividir 44 por 11. Né? 44 por 11 dá quanto? Dá 4, né? 44 por 11, né? Dividindo aqui, ó. 44 dividido por 11. Dá 4, né? Quando eu multiplico. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada, né? 4 vezes 11 dá 44. Então, é só aumentar aqui os zeros. No caso aqui, são 2 zeros, dá 400. Então, o K aqui é 400. Ok? Até aqui tudo bem? Entendido aí? Sim, até agora sim. Pronto. Então, aqui eu achei o K que é 400. Então, é só a gente... deixa eu só baixar aqui, que senão... Eu acho que não vai dar para ver regra da sociedade hoje, não. Vai ficar para amanhã. Vamos lá. Ó, aí vocês vão pegar o seguinte. Se encontraram o K que é 400, aí vocês vão igualar agora com o de baixo. Deixa eu só pegar aqui outra cor. Ó, vai ficar assim, ó. A sobre 1 meio, né? 1 sobre 2, igual a o K lá, que a gente achou que foi 400. Então, aqui é só fazer meios pelos extremos. Vai ficar, aqui tem 1, né? Vai ficar A vezes 1, fica A, que é igual a 400 vezes 1 meio. A igual a, fica 400 dividido por 2, né? Eu só coloco aqui para frente. A igual 400 dividido por 2. A igual 400 dividido por 2 dá 200, né? Achei o valor de A. Vamos achar o valor de B agora. B sobre 3/5 é igual a 400. Aí aqui é o seguinte, né? Repete o primeiro. Aqui você pode fazer mesmo pelos extremos logo, né? O mais fácil aí. Mesmo pelos extremos. Fica B, né? B vezes 1B igual a 400 vezes 3/5. Aí vamos lá. Deixa eu fazer aqui embaixo. Fica igual a B igual. Fica 400. Aqui a gente fica melhor a gente simplificar logo aqui pelo 5.
5 a gente pode simplificar por 5, que dá 1. E aqui a gente pode simplificar aqui 40 por 5. 40 por 5 dá 8, né? 5 vezes 8, 40. Então, aqui dá 80. 400 dividido por 5, aqui, dá 80, né? Porque 40 dividido por 5 dá 8, né? E sobra um zero, então dá 80. Aqui fica o seguinte, fica 80 vezes 3. Então, B igual 3 vezes 8 é 24. E sobra um zero. Então, aqui fica 240. Então, A é 200 e B é 240. Quando eu somo 200 com 240, dá o 440, né? Que eu queria achar. Dúvidas? Não. Não, né? Pronto, pois amanhã vai ficar a regra da sociedade. Eu explico a regra da sociedade e resolvo as questões mais difíceis da lista 1. Já tem uma lista 2, mas eu não vou passar ainda. Quando vocês forem resolver a lista 2, vocês vão ter que assistir novamente a aula, se vocês não lembrarem. Eu vou mandar esse material de PDF depois para vocês. Aí vocês revêem a aula, que os exemplos, o exercício é praticamente a mesma coisa desses exemplos. Muda só algumas coisas. Deixa eu encerrar aqui.